O Esportices Broadcast, respeitosamente, presta 1 minuto de silêncio em homenagem à memória do Santa Cruz Futebol Clube. Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Porque, na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Broadcast. Siga a gente lá no Instagram, Esportices Broadcast, o Twitter, @Esportices, e o nosso canal no YouTube também, o Esportices Broadcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Estamos também no Deezer, no Spotify, no TuneIn, no Google Podcast e na Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa. Olá, torcedor, olá, torcedora, sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais uma edição do Rádio Esportices, podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Siga o Rádio Esportices nas redes sociais, siga a gente lá no Twitter, no Instagram, siga no YouTube e também no nosso TikTok também. Estamos aos poucos entrando aí em todas as redes sociais e expandindo aí o nosso conteúdo para você, torcedor, e para você, torcedora. Bom, torcedor, temos aí muita coisa para a gente debater no nosso programa de hoje. Vamos debater a vitória do Sport. O Sport finalmente fazendo as pazes com a vitória, com um resultado importantíssimo. Vitória por 2-1 contra o Sampaio Corrêa lá em São Luís, no Maranhão. Depois de 37 anos de tabu, o Sport volta a vencer lá na Ilha do Sol e volta ao G4 da Série B. E a gente vai também aproveitar, né? O Sport fechou o primeiro turno da competição. A gente vai fazer aqui um balanço desse primeiro turno de competição, trazer alguns números aí do Sport e projetar aí esse começo de segundo turno que vem pela frente. Mas sem mais delongas, aqui com meus convidados, aqui com o Matheus Ximenes, nosso comentarista aqui do Esportices, e com já presença carimbada aqui, o Will Thiago do Monte Sport Show. Meninas, primeiro eu quero aqui dar para vocês aqui meus parabéns a vocês dois pela cobertura que fizeram lá na sexta-feira no aeroporto dos Guararapes da chegada de Diego Souza. Tanto Matheus pelo Esportices, como o Will também lá no Monte Sport Show. Ele né, na live que aconteceu lá com o Monte e com o canal do Luna, que foi muito boa, né? Eu soube que foi um sucesso, né? Então quero aqui parabenizar vocês pelo trabalho e por esse serviço, esse conteúdo, né, independente aí pro torcedor rubro-negro.
Matheus, Will, boa noite, sejam bem-vindos. Começar com o Matheus e aí seu destaque inicial, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. É muito bom estar aqui de novo. Para vocês que vão estranhar um pouco, minha voz está assim, que eu tive uma crise de rinite agora à tarde, noite. Então, tô sofrendo com esse mal dessa alergia aqui. Não é Mas já tô ressaca por causa de medicado. Diego Souza, não é? Não é. Não, negativo. É. Mas vamos fazer aí, vamos trabalhar aqui. A gente tem que pagar as contas. Mas é isso. Graças a Deus a gente vai poder voltar uma semana aí a dormir um domingo com a cabeça fria, botar a cabeça no travesseiro com a tranquilidade, e que foi no sufoco, mas a vitória foi na hora certa. Foi uma vitória na hora certa, porque senão a gente ia dormir fora do G4 esse final de primeiro turno aí. Então, uma vitória importante para a gente começar aí a virar a página para o segundo turno e buscar novamente voltar a vencer em casa. Boa. Will Thiago, meu amigo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Em uma palavra, Will, como você resumiria essa vitória do Sport hoje contra o Sampaio Corrêa? Em uma palavra, eu acho que podemos pensar em reconfortante. Ou, na verdade, em ressurreição, podemos dizer também. Porque, para mim, é um novo prumo para o Sport no decorrer da competição. Mais cedo o Monte entrou ao vivo e não me contive e entrei junto com ele. E disse que hoje seria um divisor de águas para o Sport Clube Recife, tendo em vista que o jogo contra o Sampaio Corrêa iria decidir se o Sport poderia alçar voos altos ainda na competição ou iria ser um time coadjuvante e não um protagonista. Obviamente, esse meu exagero em dizer que decidir for duro, até porque temos um turno pela frente, representa, obviamente e claramente, que a competição, o esporte, nesse contexto de, vamos dizer assim, pensar grande ou não na competição. Mesmo porque, em relação a números, é muito fácil a gente falar sobre objetivos, traçar números e tal. Mas mental, com a derrota hoje, iria ficar bastante abalado. Então, acho que isso conta muito. Então, acho que ressurreição e o outro termo que eu utilizei, que agora eu não lembro, mas está ligado a, enfim, né? Como a Fênix, o Sport ressurgiu hoje na competição. Eu vejo dessa forma também. É uma vitória que traz o esporte, tira uma pressão muito grande, né? Traz o esporte de volta para o lugar onde ele tem que ficar esse segundo turno inteiro de preferência. Até porque vem aí uma sequência para lá de espinhosa, né? Os próximos 3 jogos do esporte serão duríssimos. Vão ser jogos muito complicados. E já pensou a gente entrar nessa sequência aí? Repetindo, CRB na Ilha do Retiro, depois o Vila Nova em Goiânia e o Novo Horizontino aqui. Imagina se o Sport entrasse nessa sequência com 5 jogos sem vencer. Pressionado, torcida cobrando, torcida chiando. Não seria nada bom, mas vencemos. Agora, é aquele tipo de vitória, né? Que, se a gente pudesse dizer, a gente pulou uma fogueira. Não foi mais uma vitória que o Sport, vamos dizer assim, construiu ela do início ao fim. Pelo contrário, o Sport levou diversos apavoros do Sampaio Corrêa, até mesmo depois que chegou a estar vencendo por 2-1, né? O Sampaio foi muito mais perigoso. Você vê dessa forma também, Matheus? Eu vi que, apesar do Sport ter vencido o jogo, as chances de maior perigo foram criadas pelo Sampaio Corrêa. Eu acho que, em relação, eu vou separar com o primeiro tempo e o segundo. O primeiro tempo, o Sport na verdade o Sampaio deu mais trabalho ao Sport no primeiro tempo do que no segundo. Tiveram momentos no segundo que foram pontuais, que assustaram realmente o time do Sport. Mas a diferença do primeiro para o segundo foi que realmente o Sport deu espaço para o Sampaio criar,
e chegar, tanto que deu aquele espaço para se fazer o gol ali, um encontro ali, um achado do Sampaio. Novamente a gente tá tomando bola nas costas. Lá ele. E tá sofrendo com isso, com gols bestas. Tá acontecendo aí. Mas em relação ao segundo tempo, depois que o Sport fez o segundo gol, o gol da virada, o gol do desempate, desculpa. O gol do desempate, o Sport deu uma melhorada, mas começou a chamar o Sampaio para a sua zona de defesa, coisa que não deveria acontecer. Tanto que Anderson ele fez umas mudanças ali e tal, algumas ressurgiram, graças a Deus, o Edinho hoje conseguiu dar o passo para o gol de Love aí. Mas é aquele jogo que ganhamos, mas não convencemos tanto. Mas no quesito da vitória, teve um peso muito mais importante. Por que eu digo um peso mais importante? Porque a gente terminou, o nosso medo era terminar o primeiro turno fora do G4. E o que é que eu tinha falado a você um pouco mais cedo, foi que ontem o Criciúma era primeiro colocado na competição. Até ontem o Criciúma era primeiro colocado. E hoje, ao final dessa rodada, que não acabou, acaba amanhã, mas ao final do dia de hoje, o Criciúma é o 5º colocado. Então, não pode dar margem para erro. O Sport hoje não pode dar margem para erro, porque os 8 primeiros colocados estão disputando, são 8 times que disputam 4 vagas para a Série A. E a diferença é mínima. E essa rodada embolou ainda mais a classificação. Embolou muito, depois da vitória do Guarani aí, embolou bastante. Então, foi uma vitória que foi o divisor de águas. Tivemos nossos problemas, assim como a gente não sempre tem jogando fora de casa, mas essa vitória foi mesmo, como o Will falou, foi um renascimento da Fênix aí, e que possa ter sido uma mudança de chave na cabeça de Anderson e principalmente dos jogadores para essa volta para casa, ser mais tranquila em relação à torcida, a cobrança que todo o torcedor tinha, mesmo assim, a chegada de Diego Souza e tal, foi meio que encoberto usando uma cortina de fumaça e pá, mas o torcedor não esqueceu, e graças a Deus o torcedor voltou a apoiar, tivemos essa vitória. Então, que essa chave mude e a gente volte novamente a ganhar dentro de casa, que é o principal. Sexta-feira o Sport tem que ganhar. É um jogo chato, porque o CRB é um time chato. Todo jogo que a gente faz contra o CRB é chato, mas o Sport tem que ganhar. O Sport vencendo, nós temos que voltar àquela sequência de vitórias. Sequência de marcar ponto e tal, marcar gol dentro de casa, o que é o principal. E a gente não estava conseguindo. Então, graças a Deus, essa vitória aí foi uma vitória para desafogar mesmo o time, a gente voltar a respirar e focar agora novamente, voltar aí a ter mais 18 jogos pela frente e trabalhar para que a gente consiga o acesso com um pouco mais de folga, porque esse segundo turno aí eu tô achando que vai ser assustador, mas eu espero que para a gente seja tranquilo. Eu vejo assim, é uma Série B extremamente atípica em relação ao que a gente viu ano passado. A gente tinha uma Série B com um fator totalmente novo em relação às últimas temporadas, que foi o quê? A presença de 3 times grandes na competição, né? A gente tinha 3 times campeões brasileiros, né? Camisas pesadas, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, e ainda tinha o Bahia de quebra ainda ali, né? Naquela competição. Pra você ter ideia, torcedor, eu tô vendo aqui a classificação da Série B do ano passado, que daqui a pouco a gente até vai falar mais sobre isso. O líder do campeonato naquele momento era o Cruzeiro, na 19ª rodada. O Cruzeiro tinha 42 pontos. 42. A diferença do Cruzeiro para Tombense, que era o 5º colocado, era uma diferença de 14 pontos. Qual é a diferença do primeiro para o 5º colocado nessa Série B? 2 pontos. 2 pontos. Isso sinaliza o quê?
que a gente vai ter um segundo turno muito competitivo, muito embolado, e que não vai permitir ao Sport, nem a quem queira subir para a Série A no ano que vem, se dar o luxo de perder pontos em casa para times que não estejam brigando por nada, da zona da marola ali para baixo. E daqui a pouco a gente vai falar mais, detalhar mais isso. Era só uma coisa que eu queria pontuar. Will, veja só, eu acho que também a grande notícia hoje dessa vitória do Sport sobre o Sampaio, e eu queria que você também analisasse isso aí, foi o Wagner Love ter voltado a marcar, porque é o artilheiro da Série B, é o artilheiro do Sport, é o 10 cara... gols na Série B. Como é que é? 10 gols na Série B. 10 gols na Série B, exatamente. Né? É o cara que vem desequilibrando, foi o melhor jogador do Sport no primeiro turno, disparado. Né? Disparado foi o grande nome do Sport no primeiro turno. Né? Mas estava nessa seca aí sem marcar. E eu acho que pra mim foi a grande notícia desse jogo. Porque se o Sport tivesse vencido, ok, a gente estaria acumulando os 3 pontos. Mas eu acho que essa vitória, tendo ainda um gol do Wagner Love, ela me conforta mais. Porque acho que agora ele vai readquirir novamente aquela confiança para voltar a ser aquele cara que estava desequilibrando no início da competição. Mas só, Guga, eu vou concordar contigo e discordar ao mesmo tempo. Por quê? Porque Messi, do Santa Cruz, poderia fazer a diferença. Mas não tem como. Quer dizer, tem, né? Não vou falar de Messi não, porque Messi... Não, vamos falar de Messi. Messi é gênio. Mas seria pouco provável ele sair fintando todo mundo desde a barra, marcar o gol e classificar o Santa Cruz hoje. Alguém poderia chegar, dar um carrinho nele, machucar o Messi e acabou o time. O que eu tô querendo dizer? Não tem como um jogador só jogar sozinho. Wagner, quando o Sport estava sem meia e o Juan Xavier foi titular contra o Mirassol, que a partida terminou em empate, faltou alguém de conexão e ele precisou voltar para criar jogadas. Não tem como ser onipresente, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, até porque ele não é Jesus Cristo. Nesse sentido, acredito que o Wagner não anda marcando porque falta assistências para ele. Falta criatividade no setor de ataque do Sport. Falta Juba? Falta... É o quê? Falta Juba? Não vou dizer nem Juba, falta Jorginho nesse time. Também. Na verdade, Jorginho não, porque, vê só, muita gente... Jorginho faz falta nesse time. Ele faz muita falta, mas faz falta um homem de criação, porque se fosse só o Jorginho, poderia ter um reserva, entendeu, pro Sport. Falta alguém para criar. Nesse momento só temos o Jorginho. Teríamos também em tese o Juan Xavier. Mas infelizmente o Juan Xavier hoje é a 4ª opção do Anderson Moreira. A gente percebeu isso hoje, né? Sim. Meu amigo Luna recebeu a informação, e tem até uma bomba para falar aqui hoje. Opa! Meu amigo Luna recebeu a informação que o Juan Xavier não foi relacionado porque por opção técnica. Então hoje temos Jorginho, Alan Ruiz, Michel Lima, que entrou hoje pelo lado esquerdo, e o menino Juan Xavier, que entra na 4ª opção. E a bomba que eu tenho para soltar já adiantando, e a gente comenta sobre isso daqui a pouquinho, é que Luciano Juba não irá para o Bahia. Opa! Essa daí. Essa agora. Vamos segurar aí mais detalhes, mas essa é forte, viu? Essa é forte. É forte. Já que o programa amanhã vai sair depois do meu vídeo, aí não tem problema não. Vamos falar aqui, olha, galera, que dia é hoje? Dia 23, né? Estamos gravando dia 23, pontualmente às 22h46 da noite. É bom deixar aqui gravado, porque depois que sair aí nas mídias, vão dizer que, não sei o que, foi a gente que soltou primeiro, não sei o que. Só para deixar gravado aqui, que é o Monte Sport Show, junto com o esportista que tá soltando essa bomba, viu? Dado crédito aqui ao nosso amigo Will Thiago aqui, que está adiantando essa notícia. Mas segura aí, Will, segura aí que já você dá mais detalhes. Mas temos uma bomba para debater. Aproveitando, Will, já você citou o nome de Michel Lima, que a gente falou aí, como é que vocês viram o pouco que deu para ver aí do Michel? E Alan Ruiz jogando hoje de titular? Vocês gostaram do que viram? Eu particularmente não gostei do que vi de Alan Ruiz. E o de Michel foi muito pouco.
Já colaborando, ou aproveitando isso, já que a palavra é minha, logo em seguida, se o Matheus não se incomodar, Fica à por sinal, o vontade. belo trabalho do Matheus Chimenez, que agora estou tendo a oportunidade de parabenizá-lo. Muito obrigado. Vai na chegada do pai de todos, podemos dizer assim. Vê só, sobre o Alan Ruiz, ele foi importante na construção do primeiro gol. Aquele passe é de quem sabe, de quem entende movimentação. Porém, a questão física dele está muito comprometida. Exatamente. Exatamente, esse é o ponto que eu ia tocar. Eu tô vendo que ele tá precisando de um prato. Tá precisando de um prato. Um abraço aqui pro meu amigo Jonathan Cavalcante, lá do Jogo Direto, se Gustavo me permite. Nossa, aqui você pode mandar abraço se você quiser aqui. Que fez uma análise muito boa do Alan Ruiz. É perceptível, e eu já tinha percebido isso no vídeo dele lá dos 2 minutos mágico, que ele é um cara de bastante movimentação. Sim. Ele é um cara que gosta muito de aparecer tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. É o famoso jogador que gosta de colocar os companheiros na cara do gol, ou seja... É o jogador que flutua ali. Ele é o cara do último passe, né? É o cara de colocar a bola no ponto futuro para que o atleta venha, ataque o espaço e faça o gol. Essa é a característica dele. Só que ele tá muito pesado. E acho que por isso que ele não tá colaborando. O que é que ele precisa? Entrar aos poucos. Sobre o Michel Lima, Matheus, Gustavo, todo mundo tá acompanhando aqui, é algo muito embrionário ainda, algo muito cedo para que a gente faça alguma análise. Mas, como eu não gosto de fugir das perguntas, qual o ponto que eu posso tocar aqui? Que o Michel, ele tem uma certa calma ao jogar. Ele não é um cara nervoso. Ele é um cara, pelo que eu percebi, ele procura as melhores opções, ele tem uma cadência. Pelo menos eu espero que ele siga assim. Agora, eu espero que ele não confunda a minha cabeça e daqui a um tempo, infelizmente, a cadência dele eu possa considerar como lentidão. Espero que não. Mas nesses poucos muito bem pontuado isso aí, muito bem pontuado. Nesses poucos minutos, o que é que a gente pode pensar? Que há uma pulguinha atrás da orelha sobre os dois, tá? Se irão, assim como toda a contratação do esporte, se irão desempenhar um bom futebol a um longo prazo, ou seja, nesse segundo turno todo, ou se haverá uma queda aí, ou, na verdade, os jogadores serem perebas, né? Aí. Vamos aguardar. Mas eu acho que o Alan Ruiz é mais uma questão física. Também tô contigo nessa também, tô contigo. Vamos dar mais alguns jogos aí, né? Vamos ver se agora com uma sequência aí. Eu acho que ele já é o primeiro jogo dele de frente, então a gente tem que dar um certo também desconto, mas é uma coisa realmente também que me causa um pouco de preocupação, saber se esse estilo dele mais cadenciado é o estilo dele mesmo de jogar, ou se é um cara mais lento, né? E aí realmente vai ser um problema. Matheus, só pra gente, antes da gente passar pro melhor e pior em campo, eu queria que a gente falasse aqui de um outro jogador que a torcida tem criticado muito, que hoje começou bem até, mas depois de novo voltou a jogar mal. Pra mim, que na minha opinião, né, que foi Labandeira. O que é que tá acontecendo com o nosso charrua, meu caro Matheus? Rapaz, eu acho que infelizmente a gente não pode viver dessa... E se ele não tivesse machucado, como é que ele estaria? Como é que o esporte estaria? Porque no começo da temporada a gente viu que o Labandeira, tanto que ele é um dos jogadores mais queridos do elenco, assim. Sim. Nosso gringo querido. Mas eu não vou botar 100% de culpa na lesão. Eu acho que Henderson, o que se propõe, ele, sabe, em relação a Henderson se propõe a colocar ele se mostrou, tanto que aquele passe que ele fez, a gente viu a qualidade que ele já mostrou aí desde o início da temporada. Veio decaindo por conta da lesão, passou quase, a gente veio falando aqui nos episódios anteriores aí, foram quase 3 meses afastados. Aí teve a questão de peso também, essas coisas, mas ele começou bem a partida, me agradou muito,
antes do gol do Sampaio, eu tinha falado para você, eu tinha mandado um áudio para você falando o quanto ele estava jogando bem. Mas eu não sei o que aconteceu depois do gol. Se ele se apavorou, alguma coisa na cabeça dele mudou, porque a qualidade dele decaiu. E tudo isso corroborou para a saída dele no começo no intervalo, no caso. Que Edinho já entrou no intervalo. E ele não é aquele jogador que hoje não comprometeu tanto, sabe? Mas eu sinto que falta ele dar ainda mais dele. Ainda falta ele mostrar mais futebol, aquele jogador um pouquinho mais do que ele mostrou no começo do primeiro turno. Eu acho que tá faltando um pouco de fome dele de bola, de querer jogar, sabe? Também. Um pouco de ambição de querer ser o titular do esporte. Parece que pra ele ser titular ou reserva não tá interferindo tanto, porque ele tá jogando, porque ele tá sempre jogando. Mas eu acho que falta pra ele um pouco disso, sabe? De querer se firmar mesmo. Não, eu quero ser um cara aqui de destaque no esporte. Eu quero ser o titular desse time aqui. Porque fica nessa. Sai Labandeira, entra Edinho, sai Edinho, entra Labandeira e fica aquela rotação. Depois, quando o Jorginho voltar, provavelmente só um dos dois vai jogar. Hoje, por exemplo, Edinho, que foi muito mal na partida passada, hoje já entrou um pouco melhor. Aí, provavelmente, talvez no próximo jogo de sexta, pode ser que Edinho seja o titular e o Labandeira volte para reserva. Eu acho que é um problema, Matheus, aí. Tá faltando uma estabilidade nessa posição aí no esporte, porque os dois não conseguem ser regular. Não, eu concordo com você. Tem partidas que Edinho come a bola, ele joga muito bem, e tem partidas como a rodada passada contra o Vitória que o cara não fez nada, velho, só fez dor de cabeça no torcedor, só deu dor de cabeça. Então essa falta essa irregularidade é preocupante, porque a gente precisa de um jogador ali pelas pontas que faça com que as bolas sejam alçadas para o meio para logo finalizar, coisa que infelizmente na rodada passada não aconteceu, e corrobora também para o time todo não se ajudar. É complicado, a gente tem Fabrício Daniel aí que está ainda lesionado, a gente não pode contar com ele, não sei mais quantas rodadas a gente vai ficar sem ele, e a gente também tem a falta que Jorginho faz também. Estou começando a sentir realmente a falta dele e a diferença que ele propõe ali no meio. Mas eu espero que quando esses jogadores estiverem aptos a voltarem, vai ser uma briga muito boa. Porque eu gostaria de tocar no ponto de Alan Ruiz. O Will falou aí, eu gostaria só de dar a minha participação em relação ao que eu vi de Alan Ruiz. Não, pode falar. E a entrada de Michel. Michel, realmente, a gente não teve muita coisa a se falar, sabe? Ele tentou ali umas jogadas com Love, deu um entrosamentozinho entre eles dois e tal. É algo muito recente para a gente tomar uma decisão em relação a ele. A gente não sabe ainda está muito nublado, assim, sabe? Para a gente poder falar alguma coisa dele. Em relação ao Alan Ruiz, ele realmente o problema dele hoje é questão física. É um cara que estava aí vindo de férias aí da Europa, passou um tempo sem jogar, foi reintroduzido ao futebol brasileiro agora, mas com a bola no pé é nítido o que ele faz. Ele sabe fazer, ele tem a noção de meia ali, de distribuição de bola, tem uma visão de jogo muito boa, mas se ele juntar essa visão de jogo, a bola no pé e o físico voltar ao normal, eu acho que a gente vai conseguir realmente, a gente vai dizer assim, a gente acertou na contratação, sabe? Então é questão de tempo a gente ter mais um turno aí para ver o que ele pode proporcionar ou não, para ver se realmente foi uma boa contratação, se não foi, e enfim, são jogadores que podem fazer a diferença no decorrer do campeonato, mas eu volto a dizer, o Sport precisa continuar a contratar, o Sport precisa, temos exatamente 12 dias para terminar
a janela, então a gente tem que contratar aí, tem que fazer umas contratações pontuais para ajudar a gente, porque realmente, bater na mesma tecla, se depender, nós temos 11 titulares, o banco não ajuda, tem que ter jogadores que cheguem e estão dispostos a resolver. É isso. E vale lembrar que essa é a última semana inteira, né, da janela para contratar, né? Porque a janela fecha no dia 2, né? Fecha na quarta-feira. Então, essa é a última semana inteira que nós temos para contratar. Então, esporte que vá ao mercado, né? Que se atualize. Porque não dá para viver só da festa da chegada de Diego Souza, não. A gente tem reforços aí para chegar. Ainda não foi confirmada aquela contratação lá do Felipe, né? Volante do Fortaleza. E pode ser que tenhamos aí algumas novidades a respeito do mercado que já falaremos. Inclusive com essa bomba que o Will, né, já nos adiantou aqui. Mas galera, vamos então, antes da gente passar para o segundo bloco, vamos eleger então o melhor e o pior em campo. Vamos então à votação. Vamos começar pelo melhor em campo. Começar com o Will. Pra você, Will, melhor jogador em campo hoje, quem foi? Vou continuar com o mesmo voto lá do Monte Sport Show, né? Que a gente elegeu o jogador Shibata hoje. É Shibata, tem lá o quadro do Monte, que é uma figura. Eu votei no Wagner Love, pelo gol, pela persistência, pela intensidade, mas trago aqui um adendo e um ponto. Olha, daqui a mais ou menos uns dois não, mas daqui uns 4, 5 anos, que Guga vai ter seu estúdio de podcast, a gente vai estar gravando isso presencialmente. Rapaz, Deus quiser. Que beleza, tomara. Iremos lembrar deste momento e veremos Fábio Matheus na Premier League, na La Liga. Eu posso estar até enganado, tá? Eu posso estar aqui falando asneiras. Mas a consistência daquele garoto dentro de campo e como ele joga diferente dos outros me surpreende. Eu já disse aqui a Matheus em uma conversa informal. Fábio Matheus vai ser o cara que vai encher os cofres do esporte. Vai ser a maior venda da história do esporte. Pode anotar o que eu tô falando. Ele é muito bom. Pode anotar o que eu tô falando. Ele é muito bom. Talvez, se ele tivesse ficado no Santa Cruz, o Santa Cruz teria descido. Enfim. Brincadeiras à parte, o que é que eu tô querendo dizer? Voto no Wagner Love por ter sido importante, mas o Fábio Matheus também merece um adendo, né? Uma ressalva. Beleza. Vou acompanhar o seu voto de melhor em campo. Eu acho até pelo gol, pela importância dele voltar a marcar, por ser um cara que tava precisando voltar a marcar, né? Porque é o nosso artilheiro, é o nosso protagonista da Série B, né? Até aqui, e acredito que será o nosso protagonista até o final. Mas meu voto também vai para Wagner Love. Matheus, seu voto? Eu vou acompanhar o relator aí, como o Will fala. Wagner Love, pela importância do gol e pela volta aí, de voltar a marcar, que foi importante. Mas eu venho aqui trazer só uma ressalva a um jogador que eu acho que ninguém falou até agora. A gente tá falando aí de Wagner Love, Fábio Matheus, mas a importância de Renan hoje. Renan foi importante nas defesas que nos salvou, principalmente daquela bola na trave. Deu um susto no segundo tempo também, ali numa bola ali. No segundo tempo. É um voto assim, não de melhor, mas deixar ele assim, de lado, sabe? Pra mim foi um jogador muito importante hoje, na consagração aí da vitória do Leão. Então, Wagner Love eleito melhor em campo hoje, no último jogo aí do primeiro turno. E já aproveitando e emendando, Matheus, o pior jogador em campo pra você, quem foi? Ganhador do Pepino do Esportistas Blocast. Lá ele! De pior em campo. Hoje não vai ser diferente. Hoje vou de Labandeira. Facundo Labandeira, também é meu voto. Pior em campo, Facundo Labandeira. Um pepino charrua. E aí, Will, pior em campo pra você? Ronaldo Henrique.
Não acrescentou em nada, mas outro bom voto também, né? Outro bom voto também. É isso. Muito bem. Então, ficou aqui Facundo Labandeira como o pior em campo, por 2 votos a 1. E Wagner Love o melhor em campo, por unanimidade aqui, da nossa bancada aqui do Esportistas Blogcast. Muito bem, então, torcedor, torcedora. Vamos agora pro nosso break aqui, que é super rápido. Mas daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai fazer um balanço até aqui do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro do Esporte. Vamos trazer alguns números aqui e trazer a perspectiva para as próximas rodadas. Mas antes disso, o Will irá explicar essa bomba que ele soltou aqui lá atrás sobre Luciano Juba. Então, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. De volta, torcedor e torcedora! O Rádio Esportices, esse intervalo aqui é quente, viu? Quente. Né? Muitas informações chegando aí e que em breve o torcedor rubro-negro ficará por dentro. Mas, nesse segundo bloco, a gente vai fazer um balanço da participação do esporte no primeiro turno desta Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer alguns números aqui de destaque para o torcedor rubro-negro. Mas antes, eu gostaria que o Will lá no primeiro bloco falou, né, deu um spoiler, né, de uma notícia relativa a Luciano Juba, o nosso camisa 46, que muita gente aposta que jogará no Bahia ainda nessa temporada. Mas pode haver uma mudança de rota aí ainda neste ano. Não que vamos dizer assim, é uma mudança de rota talvez forçada por uma outra situação. O Will pode explicar melhor, ele certamente tem essa informação, ele vai poder explicar com mais detalhes aqui pra gente. Will, o que é que você tem a dizer sobre essa história de Luciano Juba, por favor? Pessoal, vamos para as informações. Primeiro, Luciano Juba não irá para o Bahia mais. Ponto. Esse é um ponto. Ponto. Pelo menos neste momento. Tá? Certo. A informação que surgiu da Bahia para cá, quem soltou foi o Matheus Barbaço. Eu não vou entrar no campo se é verdade, se procede, se não procede, enfim, não vou entrar neste campo até porque eu não tenho essa informação. O que me disseram, Will, não vai neste momento. E o Sport ainda está tentando que ele fique até dezembro, oferecendo a ele um salário aí de 3 dígitos. Para quem não sabe, o Luciano Juba recebe no Sport hoje 60 mil, oferecendo mais de 180 mil, tá? Aí vocês imaginam aí se é 200 mil, 250, enfim. Também não vou entrar em valores. Já seria o triplo, já seria acima do triplo, Não cabe a mim, tá? Certo, mas beleza. É na casa dos 200 mil aí, Beleza. certo? Aí vocês imaginam. Só que eu acho que não ficará, aí já é um achismo meu, até o final do ano. Mas neste momento não vai para a equipe do Bahia. Porque o Sport, aí já vai do achismo também, que o Sport entende que ele é importante até o final do ano. Que será importante até o final do ano. Então isso não passa por uma mudança, por exemplo, de interessado, né? Não é que tem um time B na parada, não é isso? Não. Ele vai pro Bahia. Certo. Não é que tem Fortaleza na parada, que andou correndo uma notícia, né? Que Fortaleza estaria interessado também. Tem time interessado nele, pô. Tem time interessado nele. Mas o que ele vai receber do Bahia, poucos clubes podem pagar. Certo. Entendeu? Beleza. Então acho que já tá tudo acertado com o Bahia, ele vai pro Bahia. Mas neste momento, ele fica no Sport. Então, a ida de Luciano Juba para o Bahia pode estar sendo adiada. Matheus, quer comentar alguma coisa antes da gente passar aí para esse resumo aí? Eu só queria que essa novela acabasse logo, sabe? Está chegando aí o final do contrato dele, agora em agosto. Se encerra o contrato dele com o Sport. E o medo grande aí a se concretizar é realmente o Sport saindo com a mão na frente e outra atrás. Mas aí já é normal, né? Isso acontecer no Sport. Espero que não vire rotina, mas torço para que isso não aconteça. Mas com
um coração achando que realmente a gente vai sair sem nada aí. A história de Adrielson se repete, né? Pois é. Pois é, parece que a gente não. Parece que ninguém aprende, né? Ninguém aprende, mas tá difícil. Bom, vamos aguardar, né? Aguardemos aí. Temos ainda, pelo visto, essa novela ainda terá alguns capítulos antes da sua conclusão final. Mas quando ela for concluída, eu garanto que nós faremos aqui um programa especial para dizer: aleluia, acabou essa novela, né? Porque pense numa novela, ela tá mais longa do que as representações de, como é aquela novela da sessão da Vale a Pena Ver de Novo, que reprisa Pra mim é direto? malhação, pra mim virou malhação. Pronto, virou uma malhação da vida. Tá mais longa que malhação isso aí. E malhação forte, viu? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar então. Vamos fazer esse balanço aí da campanha do Sport nesse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus, aí eu aqui, nós fizemos um compilado aqui de algumas estatísticas aqui pro torcedor, né, para que ele saiba bem aonde o Sport está nessa competição, né, e em relação principalmente ao ano passado, o que nós fizemos. Mas eu queria que o Will fizesse um balanço também na questão da bola, fizesse esse balanço olhando a questão da bola jogada no primeiro turno. O Sport jogou bola para ser campeão brasileiro, para subir, ou ainda falta alguma coisa? Falta alguma coisa para a gente cravar e afirmar: o Sport vai estar na primeira divisão em 2024. Então, Will, vou começar com você. O Sport jogou bola no primeiro turno para ser campeão brasileiro, para subir, ou há algo ainda algo a desejar? Para ser campeão brasileiro é necessário vencer fora de casa, então não. Para subir, sim, porque há, dentre todos os times que estão no bolo, uma queda de rendimento em algum momento. O Vitória perdeu algumas, o Vila Nova perdeu, o Novo Horizontino perdeu, o Criciúma perdeu, o próprio Sport. Ou seja, todos esses times deslizaram em algum momento. Então, nesse sentido, o Sport briga sim, está no parâmetro de brigar para subir. Mas, em algumas rodadas, deu a entender que, além da briga para subir, o Sport poderia passar um pouquinho de sufoco na competição. Ressalto aqui as últimas rodadas. Sim. Mas, no contexto geral, o clube pernambucano briga para subir. E brigará para subir. Briga e brigará para subir. Muito bem. Eu vejo o Sport hoje brigando para subir. Para ser campeão falta um pouco. Falta, primeiro, uma densidade maior de elenco. Falta uma regularidade maior nos jogos fora, que foi muito bem pontuada pro Will. E terceiro, falta uma coisa que eu acho que o time que quer ser campeão tem que mostrar. Falta ainda aquelas vitórias contundentes, sabe? Aquela vitória fora de casa que você amassa o adversário, aquela vitória grande fora de casa. O Sport não teve essa vitória grande fora de casa, hein, nessa Série B. Esperamos que ela venha, vai ter oportunidade para isso. Já vai ter uma belíssima oportunidade contra o Vila Nova daqui a 2 rodadas. Talvez pode ser essa. A vitória grande que afirme para a Série B inteira. Olha aí, o Sport não só tá brigando para subir, mas tá brigando para ser campeão. Então eu vejo dessa mesma maneira aí. Acho que faltam algumas coisas para o Sport ser um time com rótulo de campeão brasileiro. Rótulo de subir não, o Sport tem. E vai brigar, na minha opinião, até o fim por esse acesso. Tem qualidade para isso. Mas o elenco precisa ser melhor reforçado. Matheus, antes de você trazer esses números aí pro torcedor, eu repeti a mesma pergunta para você. O Sport jogou bola para ser campeão brasileiro, para subir, ou ainda ficou algo a desejar na sua opinião? Para subir, hoje é o principal, assim, todo mundo de início, antes de começar a competição, todo mundo só falava no Ceará. Não, o Ceará é o grande nome para voltar à Série A,
e ser campeão. Hoje o Ceará não se encontra no G4 e vem de uma derrota fora de casa para o Juventude. Mas vendo com a visão do Sport, é um time que tem tudo para subir. Para mim, é o time que vai continuar brigando até o final para subir. E como o Will falou, para ser campeão, a gente precisa ter uma estatística boa jogando fora de casa. A estatística do Sport jogando fora de casa é pífia para quem quer ser campeão, quem tem a cara do time campeão. O Sport não demonstrou isso ainda. A gente tem um outro turno, um segundo turno aí, que pode ser que o Sport demonstre esse sentimento, essa vontade, esse desejo de ser campeão. Eu espero que isso aconteça também. Mas até o momento não me mostrou que quer ser campeão. É isso. Não tenho muito a acrescentar em relação a isso, não. Eu espero muito que a gente veja ao decorrer dos meses aí um Sport jogando diferente, com uma gana de vencer absurda, quanto a gente viu jogando dentro de casa. Muito bem, muito bem. Bom, torcedor, vamos então aqui dar um recorte. Para que o torcedor rubro-negro tenha ideia, na Série B do ano passado, o Sport tinha 27 pontos ganhos. Tinha 19 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Tinha marcado apenas 12 gols. Era aquele time que não tinha absolutamente ataque nenhum, né? O ataque do Sport era pífio, né? E só tinha sofrido 8. Era o ponto alto desse time, pelo menos. A defesa era sólida, mas o ataque era pífio. E estava na 6ª posição, 6 pontos atrás do Grêmio, que era o 4º colocado. Veja a diferença, né, de situação em relação a 2023. Em 2023, o Sport tem 35 pontos, ou seja, tem mais pontos inclusive do que o Grêmio naquela ocasião, que era o 4º colocado. O Sport está com 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas. Marcou 29 vezes e sofreu 17. Veja que transformação essa campanha do Sport no primeiro turno da Série B desse ano. Matheus, temos mais alguns números aí para o nosso torcedor e para a torcedora que está nos ouvindo? Tem aqui o número em relação à porcentagem no primeiro turno aí, ao final do primeiro turno. O Sport está com 61% aí, empatado com o Vila Nova, 61,4% de aproveitamento nesse primeiro turno, só perdendo para o Novo Horizontino, que se encontra na liderança do campeonato, tem uma vitória a mais, está com 63,16% de aproveitamento até o momento. É visível a diferença do time de 2023 para 2022, principalmente em relação aos gols, né? Em 2022 a gente peinava para fazer gol e não conseguia de jeito nenhum, e hoje a gente pode ver que o Sport é o time que a gente já chegou a esse ponto, que o Sport é o time que mais marcava no Brasil, e isso vem se mantendo. É uma temporada diferente em relação a do ano passado, muito boa para quem realmente quer subir. É um time que, como eu falei anteriormente, é um time que tem tudo para subir e demonstra que quer subir e que vai subir. Assim se espera. Muito bem, muito bem. Torcedor, só para a gente atualizar aqui, um outro ponto também que eu queria atualizar aqui para vocês é a questão da diferença da campanha do Sport como local e como visitante. E aí eu gostaria que até o Will fizesse uma análise em cima disso. Como local, o Sport é a melhor campanha da Série B. O Sport tem 25 pontos, jogou 10 partidas na ilha, ganhou 8, empatou 1, perdeu 1. Uma derrota por Vitória na rodada passada, no último jogo aqui na ilha. Marcou 21 gols e sofreu apenas 6. Entretanto, quando a gente faz o recorte como visitante, o Sport apenas é o 10º colocado da Série B,
com 9 jogos disputados como local. Isso significa que o Sport fará um jogo a mais como visitante no retorno, né? Nós só temos então só mais 9 partidas na ilha até o final do campeonato. 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 11. 10 pontos ganhos. O Sport, por exemplo, tem uma campanha... o melhor visitante da Série B é o Novo Horizontino, que virá como visitante para cá. Vai jogar como visitante contra a gente daqui a 2 rodadas. O Vila Nova, por exemplo, que está no G4, é apenas a 5ª melhor campanha. Então veja você que a nossa campanha como visitante precisa melhorar muito. Will, o que é que a gente pode fazer, mas na sua opinião, em termos de futuro para esse segundo turno, como é que a gente poderia pensar em melhorar essa campanha fora de casa, em termos de... passa por uma mudança de atitude da equipe, passa por uma mudança tática, ao seu ver? O que é que você analisa? Tática não, acho que com o material humano melhorando, tática em alguns momentos, porque o time, em algumas situações, ele precisa se desconstruir para se reconstruir, ou seja, com um time que tem mais o domínio da bola, quem sabe o Sport não possa fazer uma fortificação no meio campo, enfim, isso aí vai depender de cada jogo, mas acho que vai mais do mental, viu, Guga e Matheus? Melhorar principalmente a postura fora de casa. E o Anderson entender que há sim um modelo de jogo que o Sport tem, que é, ou seja, 4 homens, 3 homens e mais 3 homens, mas isso pode ser mudado em alguns momentos, taticamente falando. Ou até com o mesmo esquema tático, né? O 4-3-3, mas tentando dar uma mudada no aspecto do time, ou seja, trazendo um time que tem mais o domínio da bola, um time que explora assim, a velocidade, mas tem um jogador mais cadenciador lá na frente, alguém que segura a bola no ataque, preze pela transição rápida, mas alguém que, sei lá, tem um domínio lá na frente, no contexto de poder dialogar tanto com a volância, enfim, todos esses pontos, entendeu? Passa também muito por isso. Eu acho que a gente precisa de um elenco um pouco mais forte para esses jogos fora de casa, e isso passa evidente pelas contratações que a gente espera que ainda venham a chegar. Matheus, quer fazer mais alguma observação sobre esse segundo turno, né? Porque deixa eu passar aqui para o torcedor rapidinho os jogos que o Sport tem, os primeiros jogos, né, que o Sport fará nesse segundo turno de Série B do Campeonato Brasileiro. Então atenção, torcedor e torcedora, já se programe aí. Os 5 primeiros jogos que o Sport vai ter são jogos bem complicados. Eu acho que apenas um é que a gente pode considerar um jogo com grau de dificuldade menor, embora nessa Série B a gente está com uma certa dificuldade com essa questão de jogo fora, jogo com grau de dificuldade menor, né? Porque às vezes o Sport tem deixado de escapar pontos preciosos contra essas equipes. Mas vamos lá, o Sport começa o retorno contra o CRB, sexta-feira, né, lá na Ilha do Retiro. Depois sai, né, para enfrentar o Vila Nova no dia 2 de agosto, jogo que acontece lá em Goiânia. No dia 5, o Sport recebe o Novo Horizontino na Ilha do Retiro. Jogo importantíssimo e duríssimo. Porque o Novo Horizontino é a melhor campanha da Série B como visitante, torcedor. Então não se esqueça disso, tá? Depois, o Sport sai no dia 11 para enfrentar a Tombense. Esse jogo acontece lá em Tombos, lá em Minas. Aliás, não é em Tombos, é em Muriaé. O Tombense está jogando em Muriaé. Contra a Tombense. E volta uma semana depois para enfrentar o Guarani na Ilha do Retiro, dia 18 de agosto. O Sport enfrenta o Guarani. 5 jogos, meus amigos, complicadíssimos aí. Matheus? Guga, só uma informação. O Sport não joga na ilha. O Sport joga contra o Guarani no tem razão. No brinco. São 2 partidas seguidas aí. 2 jogos fora, exato. Tombense e Guarani. É verdade, tem razão. Confundi aqui.
Jogo com o Guarani não é na Ilha do Retiro, é no Brinco de Ouro em Campinas. Isso. Agora a data tá certa mesmo. A data tá certinha aqui. Dia 18, né, de agosto. Salvo mudança, né? 18 de agosto. Guarani e Sport. São 2 jogos fora de casa. Aí sim é que o Sport joga na ilha. Depois desse jogo é que vai enfrentar o Ituano aqui. Joga com o Ituano aqui. Mas, Matheus, falemos dessa sequência aí de jogos aí. Preocupado? Pra falar a verdade, são jogos completamente difíceis. Novamente a gente volta aí no retorno aí com um jogo que eu falei que é um time difícil, chato de se jogar, que a gente já jogou na temporada. Todo ano praticamente a gente se encontra, que é o CRB. O CRB hoje se encontra deixa eu só trazer aqui a informação. O CRB é o 12º colocado, com 24 pontos aí na Série B, mas é um time chato de se jogar. Eu falei para você na rodada passada que quando o Sport se encontra com o CRB, tudo fica meio que assustador para essas duas equipes. O Sport perdeu de 2-0 com o gol de Anselmo Ramon lá. Isso. E um gol contra de Juba. Eu falei que Anselmo Ramon era o jogador que mais me preocupava antes da partida e se concretizou aí com um gol dele. E o CRB é um time chato de jogar também, porque é cascudo também. Tem muito cara cascudo. É um time cascudo. Tem muito cara cascudo no time, tem muito cara rodado. É um time chato, mas as rodadas seguintes aí é que o caldo entorna, porque a gente já fala aí de Vila Nova, que a gente joga fora de casa, que o Vila Nova briga pela liderança da competição junto com a gente. E em seguida também temos um jogo que para mim é realmente importantíssimo. Então, todos os jogos a partir do retorno vai ser importante agora. Mas a gente sabe que cada jogo tem um peso diferente. Então esses 2 jogos aí que a gente tem, os 3 jogos em seguida que temos, tem esse peso maior. Porque são 2 times que brigam pelo G4 junto com o Sport, e que o Sport tem que mostrar serviço. Temos aí o jogo fora de casa contra o Vila Nova. Caso o Sport consiga a vitória em cima do CRB, o Sport vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Sampaio Corrêa, sabe? Para tentar buscar e para tentar cravar e mostrar para os outros adversários que o Sport está querendo algo mais. E o Sport não só quer subir, o Sport quer a liderança e o título. Se chegar contratações aí, matéria humana para juntar com essa equipe e falar, a gente tá no G4, Henderson também tem que demonstrar isso, a gente tá no G4, temos metade do campeonato aí, já estamos com 50% do nosso objetivo alcançado, vamos em busca dos outros 50%, e o plus é o título. Vocês querem o título? Vocês querem terminar a temporada com mais um título? O que é que vocês querem? Eu acho que falta mais garra e mais desejo de jogar fora de casa. Coisa que a gente não mantém uma regularidade para isso acontecer. E eu torço muito para que essa chave de hoje, essa vitória de hoje, seja o estopim para a gente seguir aí o retorno numa positividade maior. Will, com relação a esses jogos aí, qual jogo que você destacaria? Um jogo que pode ser aí essa virada de chave aí, um jogo jogo de preocupação todos são, né? Mas queria que você fizesse um recorte aí desses jogos aí, desses 5 próximos jogos do Sport, também como o Matheus fez aqui. O Google são etapas, cara. Vencer o CRB é muito importante, tá? Pelo trabalho do Daniel Paulista, pelo que o CRB dificulta a equipe rubro-negra. O Novo Horizontino também, porque tá ali no bolo, na liderança. Enfim, acho que toda vitória é importante. Agora, você começar bem o retorno já conta muito. Com certeza. Então, com certeza. Por isso, eu acredito que essas primeiras partidas, as 2 primeiras partidas, serão de extrema necessidade para o Sport Clube do Recife. Ou seja, conseguir as vitórias neste momento, ou seja, no principal, logo no começo, Vila Nova, CRB, Novo Horizontino,
será importante, principalmente, não ignorando os outros duelos, mas os 3 primeiros jogos. Mas trago aqui um adendo para Vila Nova e Novo Horizontino, que é de extrema necessidade. Que são 2 confrontos diretos, né? 2 confrontos justamente, são times que estão no bolo, né? Como diz exato. E o CRB não tá no bolo, fora do bolo hoje, né? O CRB não tá hoje nem perto, né, de falar em acesso. Mas é o que o Matheus apontou, é um time chato, é um time cascudo de jogar. Sempre criou dificuldade pro Sport. E não duvide se não criar dificuldades jogando aqui. Que é um time que não tem medo de jogar quando joga. Vocês lembram que a única derrota do Sport na temporada passada, até um certo recorde, era para a equipe do CRB. Exatamente. Lá no Pernambuco. Foi aquele jogo, inclusive, adiado da chuva, né? Foi aquele jogo que caiu aquele temporal em Recife, né? Que o jogo como sempre, né? Como todo ano acontece. Né? Sempre tem que ter 1 ou 2 chuvas clássicas, né? E essa fez o Sport ter que sair da ilha para jogar na arena no dia seguinte, acabou perdendo. E foi uma derrota que era um momento bom do Sport até naquela parte ali do campeonato, mas... Então é isso, torcedor e torcedora. Vamos chegando aqui ao fim do nosso Rádio Esportices de hoje. Mais um prazer aqui, né, ter batido essa bola aqui com o Matheus Mendes, com o Will Thiago. Sempre um papo, né, que flui, né, as notícias do nosso leão. Tem bastidores, tem análise. Aqui tem de tudo. Aqui é o podcast que a gente dá um recorte amplo aqui, né, pro torcedor e pra torcedora rubro-negra ficar ligado. Então, vou começar aqui minhas despedidas aqui, falando com o Will. Will Thiago, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Seja mais que bem-vindo outras vezes. E suas considerações finais, meu caro. Eu preciso agradecer, Guga. É um prazer inenarrável sentar aqui com você, com o Matheus. Eu, sinceramente, gostei muito desse modelo de dar opinião, né? De trabalhar. Eu gosto muito de estar aqui, de falar sobre futebol, especificamente falar sobre o Sport Clube do Recife. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela... Eu já estou quase no intruso, né? Vou estar disponível aí e tal, se quiser, tamo junto. Pronto. Então é isso. Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de debater com vocês dois. E só na consideração final é que acabou o primeiro turno, que o Sport continue na pegada para brigar pelo acesso, tá? Eu acho que daqui a mais ou menos uns 3, 4... Estamos aqui em julho, né? Isso, julho. Daqui mais ou menos uns 4 meses, né? A gente vai estar aqui dialogando sobre a reta final da Série B. Então, vamos trazer o recorte aí de como o Sport estará. E tomara que a gente já esteja planejando a Série A de 2024, né? Tomara que a gente... Não, eu acho que o Sport subirá, tá? Matheus Chimenez e Gustavo. Agora, com dificuldades. Com sofrimento. Eu acho que o Sport subirá sim, mas com sofrimento. Eu disse isso há muito no começo da temporada. E eu não retiro o que eu disse. Essa é a minha consideração final com essa virada de turno aí. Pronto. Mas que, enfim, com ou sem sofrimento, que a gente esteja na primeira divisão em 2024, né? Eu acho que esse é o desejo de todo torcedor e toda torcedora rubro-negra, mas eu espero que o sofrimento possa ser amenizado, né? E possa ser amenizado com contratações, com um trabalho correto, com um trabalho sério, focado da direção, da comissão técnica, dos jogadores, né? Mas a torcida também focada para isso, né? Que é aquilo que a gente viu no aeroporto na sexta-feira, que Matheus fez testemunho ocular com o Diego Souza. Aquilo serve de exemplo ali para muitos jogadores dentro do esporte. O tamanho da paixão que essa torcida tem por esse clube, né? O que esse clube é capaz de mexer com a torcida. Veja, na sexta-feira à noite tinha quase 3 mil pessoas no aeroporto para esperar Diego Souza, um cara de 38 anos que a gente não sabe nem como é que vai render nessa Série B, né? O que é que ele pode entregar nessa Série B, mas a torcida tava lá. Tava lá apoiando, tava lá fazendo sua festa. E que bom que a gente tem a torcida com essa empolgação, né? Porque se a torcida tivesse desconfiada, triste, né? Como chegou a estar ainda nessa... recentemente aí, num determinado momento da temporada, não seria o ideal. Mais uma vez agradecendo ao Will e Matheus Chimenez. Por favor, suas considerações finais. Um grande abraço, meu amigo, e
fica à vontade aí para você fazer seus comentários finais. Queria agradecer de novo. Eu não preciso agradecer, vocês já sabem o prazer que eu tenho por estar debatendo com vocês sobre o futebol e ainda mais falando sobre o esporte, que a gente fala praticamente todo dia, toda hora, todo instante. Mas é isso. Terminamos uma parte, 50% do trabalho foi feito, já foi entregue. Seguimos para uma nova etapa, que agora é o retorno. A gente vai ter que, como diz aquela frase, separar os homens dos meninos. Vai ser importante aí para a gente ter a meta principal, que é o acesso. E é isso. Para mim, a gente tem que focar ainda mais. A responsabilidade agora é muito maior do que antes, do que o início da competição, porque a gente não tinha noção de como os adversários estariam preparados para enfrentar o campeonato. E hoje a gente tem uma noção de que, eu vou ressaltar novamente, que são 8 times até o momento que mostram que são 8 times lutando por 4 vagas. O Sport está nesse bolo aí. O Sport está em terceiro colocado, mas a gente quer ter uma tranquilidade na competição. E para ter tranquilidade na competição, a gente tem que fazer por onde. Então, espero que chegando coisas novas aí para a equipe, e que a equipe tenha noção de que realmente, como você disse, a chegada de Diego Souza e a festa que o torcedor fez, não é só pela grandeza, pelo respeito e carinho que a torcida do Sport tem por ele, mas é o amor pelo clube. Quando um jogador abraça, veste a camisa do Sport, assim como vários outros jogadores que passaram pelo Sport e outros jogadores que estão passando pelo Sport, estão vendo isso, é o amor do torcedor. Quando se fala de time, e o amor do torcedor sobressai. Então, o torcedor vai e apoia, o torcedor sai da sua casa, sai do trabalho, vai para assistir uma partida de 9h30 da noite, como vários torcedores foram na semana passada. Felizmente a gente não teve o prazer de terminar uma noite tranquila com a vitória. Hoje a gente já teve para começar uma semana mais tranquila. E sexta-feira a gente vai ter uma noite complicada com um jogo aí que é 9h30 na sexta-feira. Mas a gente, como torcedor, o jogador tem que ter noção de que brincar com o amor. Eles já passaram por isso, eles já são torcedores de algum time, lógico, mas eles têm uma responsabilidade muito maior, que é vestir essa camisa. E essa camisa é exatamente. Então espero que nesse retorno a gente faça diferente do que a gente deixou de fazer. E vou acompanhar sempre o esporte aonde tiver que for. E é isso. Eu queria agradecer novamente a vocês. Gostaria de estar em melhores condições aqui. Eu acho que a sinusite está me pegando valendo aqui. Eu estou pela hora da morte. Mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. E vamos para a próxima. Vamos para cima. Aquele abraço. Valeu, Matheus. Valeu. Melhoras, meu amigo. Melhoras. Próximo você vai estar com a saúde 100%. Vai estar com aquela voz, com aquele vozeirão para comentar aí o Sport Clube do Recife na Série B. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas, muito obrigado pela audiência. Sigam as redes do Esportice, sigam as redes também do Monte Sport Show, sigam lá o canal lá do Monte no YouTube, no Instagram, sigam lá também o Twitter, enfim, deem lá essa força aí para as mídias independentes do Sport Clube do Recife, que fazem esse trabalho de acompanhamento do nosso clube. E que a gente tenha aí um início do segundo turno pra cima, com vitória, né? Pra mostrar que o Sport vai arrancar aí pra conquistar esse acesso, que é o que a gente quer festejar no fim do ano. Aí, meu amigo, vai ser muito mais gente, você tenha certeza, do que você viu na sexta-feira. Aí você vai ver aí a cidade parar de novo pra comemorar mais um acesso do Sport para a primeira divisão, se Deus quiser. Eu quero invadir o gramado, Gustavo. Eu gostaria de deixar isso aqui explicar que eu gostaria de invadir o gramado ao final dessa Série B. Por favor, e se você invadir o gramado, filme pra gente, viu? Filme pra gente aqui
manda essas imagens aí. Se o acesso vier em casa, melhor ainda, como foi em 2019, né? O acesso veio aqui na ilha, né? Se for... O título também, o título. E quem sabe tomara o título, né? Tomara que o título também, né? Valeu, torcedor, valeu, torcedora. Um grande abraço. Até a próxima. Pelo Esporte Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo programa. Um abraço. O esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço, tchau, tchau.